Quando escutei aquilo, eu estremeci. Será, meu Deus, que ele tá... Não tive nem tempo de pensar em mais nada. Logo em seguida, minha mãe jogou a bomba. Não sei não, viu, Raquel, mas eu ouvi. Não perca, depois da vinheta, a história completa de Silvio e Raquel. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo, tínhamos ido almoçar na casa da minha mãe e de repente o celular do meu marido começou a tocar. Ele pegou assim na mão, deu uma olhada, fez uma careta e em vez de atender, apertou o botão ali do silencioso. Vi que ele ficou assim meio contrariado. Até perguntei quem era, se ele não ia atender, e ele só respondeu aquilo. É meu chefe. Ligando pra gente em pleno domingo, sabe? Tá, mas vai que é algo importante, se fosse você atendia. Ele, no entanto, não quis atender. Só que o cara ficou insistindo, ligando uma vez atrás da outra. Quer dizer, isso se realmente fosse o seu chefe. Eu percebi que quando a pessoa ligava de novo, né, embora no silencioso, ele ali dava uma olhada assim pro bolso onde tinha guardado e fazia aquela mesma careta, sabe? Como se estivesse realmente chateado, aborrecido com aquilo. Pelas tantas, como a pessoa insistiu, eu vi que ele levantou do sofá meio irritado, atendeu, mas atendeu assim saindo pela porta. Foi conversar com a pessoa lá no quintal. Minha mãe também estava lá fora, recolhendo as roupas que ela tinha estendido no varal. Dali a pouco, o Silvio voltou com aquela mesma cara. Perguntei o que o chefe queria. No que ele falou, me torrar a paciência, né? É só o que aquele cara sabe fazer. Pediu que eu chegasse meia hora mais cedo amanhã. Vê se pode. Perguntei por quê, mas ele não respondeu. Dali a pouco, minha mãe voltou lá de fora também, do quintal. E olha, percebi que a cara dela estava meio estranha. Tanto que ela passou por nós, assim, com o cesto de roupa, me olhando de um jeito muito esquisito. E daquele momento até quando nos despedimos para ir embora, ela não desfez a carranca. Eu até perguntei se estava tudo bem, mas ela falou que não era nada. Era enxaqueca que tinha atacado. Fomos para casa e naquele mesmo dia, à noite, ela me ligou. Minha mãe. Querendo saber se o Silvio estava perto de mim. Não, mãe, não tá, por quê? Então, tô precisando conversar seriamente com você. Ontem, antes de vocês irem embora, o Silvio saiu e foi conversar com alguém pelo celular. Você lembra disso? Sim, mãe, eu lembro. Ele ficou irritado, inclusive. Era o patrão dele. Patrão? Acho que não era o patrão não, viu, filho? Como assim não era? Vamos fazer assim. Dá uma passadinha aqui em casa amanhã, depois do serviço, que a gente conversa, tá? Amanhã? Não, mãe. Peraí. Eu quero saber agora. Com quem que ele estava conversando? A senhora ouviu alguma coisa? Ouvi sim, minha filha. Mas é uma coisa que não dá para conversar por telefone. Vem aqui amanhã. Eu ainda insisti, mas ela não fraquejou. Não quis me contar. Fosse o que fosse, devia ser algo realmente sério. Na minha cabeça, o que eu pensei? Ela escutou o meu marido conversando com uma mulher. Só pode. Aliás, será que por isso que ela tinha voltado lá de fora com o cesto de roupa e com aquela cara esquisita? Devia ser, né? Aliás, ela ainda me pediu que não comentasse nada com o meu marido. Pelo menos não antes de termos aquela conversa. Imagine como ficou minha cabeça, né?
Para minha mãe estar fazendo aquele mistério, coisa boa não devia ser. Depois que o Silvio saiu do banho, eu fiquei olhando para a cara dele, imaginando o que ele podia estar aprontando. Só podia ter mulher na jogada. Se não fosse isso, minha mãe não... Só que, ao mesmo tempo, eu olhava para ele e perguntava: mas, meu Deus, será que o Silvio teria coragem de fazer alguma coisa pelas minhas costas? Ele, melhor do que ninguém, me conhecia. Sabia que eu perdoaria qualquer coisa, menos uma traição. E olha, foi por um triz que eu não o confrontei. Porque, segundo minha mãe, não tinha sido o patrão dele quem tinha ligado para ele. Aliás, quem tinha ligado durante 10 ou 15 minutos até ele se dispor a atender. De todo modo, eu resolvi esperar pro dia seguinte, depois daquela conversa que eu teria com a minha mãe. Custei a pegar no sono, e quando peguei no sono, foi assim, sabe aquelas piscadelas que você dá? Não consegui dormir, acordei 1.500 vezes. E à noite, em vez de ir direto para casa, depois do serviço, fui lá, na casa da mãe. Ela também já tinha chegado. Como meu pai e meu irmão ainda estavam fora, a gente conversou ali mesmo na sala. Minha mãe foi direto ao ponto. E quando me fez aquela pergunta, eu estremeci. Escuta, você conhece, por acaso, alguma Simone? Simone? Não, mãe, de cabeça assim, não consigo lembrar por quê. Antes mesmo que ela respondesse, acabei lembrando de uma mulher que eu tinha conhecido, mas isso fazia uns 2 anos. Mas essa era a namorada de um amigo do Silvio. Inclusive, saímos nós 4 juntos, antes de eu e o Silvio irmos morar juntos. Só que não sei, não devia ter nada a ver, né? Minha mãe falou. Foi esse nome que eu escutei o Silvio pronunciando ontem. Ele dizendo que já tinha pedido 1000 vezes para não ficar ligando final de semana. Ele falou isso, mãe? Claro que falou. Meu Deus, será que ele está realmente me traindo? Quem era essa Simone, afinal? Não tive nem tempo de pensar mais, porque logo em seguida minha mãe jogou a bomba. Raquel, eu não quero me antecipar, sabe, querer adivinhar as coisas. Mas eu escutei uma frase dele que... Fala, mãe, o que foi? Sabe o que ele falou para essa tal de Simone? Que ia depositar o dinheiro da pensão até quarta-feira agora. Mas pensão? Que pensão, mãe? Ela deu de ombros e fez aquela mesma cara. Depois acrescentou: será que teu marido não tem filho com essa mulher? Filho? Jesus Cristo, não. Como assim, mãe? Que filho? Como que ele ia esconder isso de mim? Perguntei, mas eu mesma me dei conta da bobagem que tinha falado. Vamos convir. Homem, quando quer esconder alguma coisa da mulher, e mulher em relação ao homem, mesma coisa, sempre dá um jeito de fazer a safadeza e esconder da esposa ou do marido aquela palavra, filho. Aquilo ficou ressoando na minha cabeça, martelando. Não podia ser possível. Devia ter algum engano. Ou minha mãe escutou errado. Às vezes uma palavra só que a pessoa escute errado já muda o contexto todo. No fim ela perguntou: o que você está pensando em fazer em relação a isso? Como que, mãe? Vou ter que conversar com ele, né? Ele vai ter que explicar. Minha filha, eu não queria ter sido eu a te falar esse tipo de coisa, mas
Era minha obrigação de mãe, né? Você entende? Claro que entendo, mãe. Aliás, até te agradeço. Fui para casa arrasada. Mesmo sem ter certeza ainda de nada, era visto que tinha alguma coisa de muito errada naquele episódio. É porque a minha mãe é uma pessoa lúcida, sabe, inteligente. Jamais escutaria a pessoa falando outra coisa, ou ia tirar do contexto, ou mesmo inventar uma coisa daquelas, né? Antes de ir para casa, fiquei andando sem destino ali pelo bairro, pensando no que faria. Quer dizer, se fosse verdade mesmo, eu sabia muito bem o que fazer, né? Mas sabe quando você perde as forças? Se o Silvio tivesse mesmo feito alguma coisa de errado, alguma atitude eu teria de tomar. O que significaria, com toda certeza, o fim do casamento. Como demorei um pouco para voltar para casa, quando cheguei, ele já estava no banho. Eu estava sentada no sofá, esperando por ele, para termos uma conversa. E quando ele botou os pés ali na sala, colocou a mão na barriga e falou: "Você não vai fazer janta, amor? Tô varado de fome." Eu continuei olhando para ele. E ele naturalmente sentiu que tinha alguma coisa fora do lugar. O que você tem? Me responda uma coisa, Silvio. Quem é Simone? O semblante desse homem mudou na mesma hora. E detalhe, em vez de falar alguma coisa, ficou mudo, me olhando com aquela cara de assustado. Eu insisti, claro. E como ele continuou mudo, refiz a pergunta. Por que você mentiu ontem para mim? Hein, Silvio? Por que você falou que tinha sido o teu patrão que estava ligando, quando na verdade é com essa tal de Simone que você estava conversando? Como assim, Raquel? Ficou louca? Silvio, só o que falta agora é você querer me fazer acreditar que eu tô louca. Eu não tô louca não, Silvio. Me fala, quem é essa mulher? Que história é essa de depositar dinheiro de pensão? Que você aprontou alguma coisa para ela? Ele ficou tentando, sabe, se justificar, ou por outra, desviar do assunto, dizendo que não sabia nada daquela loucura, nas palavras dele, né, que eu estava falando, que aquilo não tinha nada a ver, que ele não conhecia nenhuma Simone. E foi aí que eu pedi: me dá o teu celular, então. Quero ver quem foi que ligou para você ontem, quando a gente estava lá na mãe. Você foi atender lá fora? Por que isso? Tava querendo me esconder alguma coisa? Passa o celular. Ele falou que tinha apagado o histórico, que não ia adiantar de nada me mostrar alguma coisa. Ficamos ali naquele joguinho de empurra. Eu acusando, até porque, meu Deus, estava mais do que na cara que ele estava mentindo. Até filho parece que ele tinha com essa fulana. Até que pelas tantas, pro meu espanto, ele se irritou comigo. No começo ficou assustado, nervoso, dando mostras de que estava realmente escondendo algo. Mas dali a pouco, ele elevou o tom de voz. Sabe quando a pessoa assim muda de lado? Você quer saber de uma coisa, Raquel? Não sou obrigado a ficar aqui te ouvindo me fazer acusação, viu? Fica aí sozinha, gritando para as paredes que o meu ouvido não é pinico. Falou aquilo, foi pro quarto, trocou de roupa, pegou a chave do carro e saiu. Bateu a porta tão forte que fez a casa toda estremecer.
Nessas alturas, eu já estava aos prantos. Fiquei até me perguntando, meu Deus, será que eu exagerei? De repente, será que eu fui injusta com ele? Se bem que injusta como? Minha mãe não ia inventar uma coisa daquelas. Eu lembro do jeito, como ela voltou lá do quintal, a cara fechada, olhando para mim, depois olhando pro Silvio, daquele jeito esquisito. Pensei que ele fosse dar uma volta para esfriar a cabeça. Mas o tempo foi passando e nada desse homem voltar. Liguei um monte no celular dele. Chamava até cair. Ele não queria falar comigo. E o pior é que não voltou mais para casa naquele dia. Também não sei onde que passou a noite. Porque pelo menos na casa da mãe dele, ele não deu as caras. Apesar de tudo, no fim, fiquei com medo de que pudesse ter acontecido alguma coisa de ruim. Foi mais uma noite de cão que eu passei. Não preguei o olho. Fui trabalhar no dia seguinte como um zumbi, a cara inchada, o olho vermelho. Deixei um monte de mensagens no celular dele. Somente à tarde, ele mandou uma resposta. À noite em casa a gente conversa. Ele demorou para chegar. Passava das 9 da noite quando escutei o barulho do carro. E foi o que bastou para o meu coração disparar. O detalhe, ele deixou o carro lá fora, na rua, em vez de guardá-lo na garagem. Eu vi pela fresta da cortina. E aquilo já me fez estremecer. Assim que ele entrou, perguntei onde ele tinha passado a noite. Por que não me atendeu? Só que ele fez de conta que nem ouviu. De repente pegou o celular, começou a mexer. Dali a pouco escutei o toque do meu aparelho, que estava ali sobre o sofá. Tinha sido ele me mandando uma mensagem. Ele mesmo pediu que eu desse uma olhada no que ele tinha acabado de mandar. Peguei o celular, abri o aplicativo. Ele tinha me enviado uma foto. Pro meu espanto, quer dizer, naquele momento, né, porque dado o contexto todo, nem devia me espantar. Era a foto de um bebê. Olha, se a criança tivesse 8 ou 10 meses, talvez fosse muito. O que significa isso aqui, hein, Silvio? Quem é esse bebê? É o Marcelinho, meu filho. Teu filho? Mas que brincadeira é essa comigo, Silvio? Ué, você não queria saber? Não é brincadeira não, quer saber? Foi até bom tua mãe ter escutado a minha conversa, viu? Assim eu já abro o jogo com todo mundo, viu? E nem precisa negar que foi a tua mãe que te contou, porque só pode ter sido ela, né? Eu já não estava mais aguentando, viu? Manter essa história em segredo. Então você confirma? Você tem outra mulher? Tem um filho com ela? Olha, Raquel, eu não vim aqui para brigar, viu? Até porque acho que a cota esgotou ontem, você não acha? Aliás, o que eu tinha para te dizer e para te mostrar, eu já disse e já mostrei. Falou aquilo e tomou o rumo do quarto. Eu fui atrás. Peraí, Silvio, peraí, não é bem assim não. Você chega aqui e fala que tem um filho e fica tudo por isso mesmo? Você me deve uma explicação. Quem é essa Simone? De onde que vocês se conhecem? Ele não deu a mínima. Foi até o quarto, pegou uma sacola e começou a colocar coisas dentro.
Nem dobrou as roupas, simplesmente embolou e jogou dentro daquela sacola. Imagine a cena. Meu marido ali arrumando suas coisas e eu do lado exigindo uma explicação. Ele me ignorando por completo, se fazendo de surdo. Depois só falou que daria o jeito de buscar o resto depois. Eu fui atrás, primeiro no quarto, depois pelo corredor, até a sala. Fui atrás, ele saindo pela porta. Ele tinha deixado o carro na rua, de modo que não precisou nem entrar na garagem. Chegou, me mostrou aquela foto, disse que era o filho dele, mas me deixou no vazio quando cobrei maiores explicações. Simplesmente saiu de casa. Somente alguns dias depois é que eu soube que ele tinha ido morar com a tal da Simone, que era, entre outras coisas, além de sua amante, a mãe do seu filho, aquele menino cuja foto ele mostrou. E a infeliz era aquela mesma Simone que eu tinha conhecido tempos atrás, uma ex-namorada de um amigo dele, com quem saímos juntos uma vez. Pensa na minha revolta e na minha decepção. O menino já estava com 7 meses. Nem a mãe dele sabia da existência dessa criança. Ele escondeu de todo mundo. Tudo, naturalmente, para evitar um confronto, né? Ou então, sei lá. De repente a família dele mentiu, que não sabia, só para fugir das críticas, né? Por todos terem acobertado a safadeza. Jamais vou saber. Até porque também não interessa, né? Cortei relações com todo mundo. Além de safado, um mentiroso. Me escondeu que teve um filho fora do casamento. Isso durante tanto tempo. E se a minha mãe não tivesse escutado aquela conversa, talvez ele estaria com certeza me levando no bico até hoje. Como pode uma pessoa ser tão dissimulada? Me olhava nos olhos, dizia que me amava, mas mentia para mim. Escondia um segredo. E um segredo desse tamanho. Fico me perguntando, me amava? Será que me amou por um dia sequer? Porque quem ama não mente, não engana, não trai, não faz o que ele fez comigo. Agora, sabe o que é pior? Estou sofrendo muito, sentindo a falta dele. Apesar de tudo que ele fez, das mentiras, do descaso, da indiferença. Apesar de tudo, estou sofrendo por esse cara, sentindo a falta dele. Tem cabimento isso, meu Deus? E juro, daria tudo para tê-lo de novo aqui comigo.